Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do A Nossa Terra. O programa, produzido pela Direnor, vai falar-lhe hoje do Lomba Sport Clube de Amarante. Vamos conhecer melhor esta coletividade dedicada ao futebol, que nasceu oficialmente a 22 de junho de 2016, mas que resultou da junção de dois clubes que já existiam anteriormente. A União Desportiva da Lomba, fundado a 25 de janeiro de 82, com o Académico de Amarante Sport Clube, nascido a 2 de junho de 2005. Ficaremos então a conhecer o processo que levou à fundação do Lomba, a forma como evoluiu e a sua atualidade, ouvindo aqueles que já trabalharam e outros que continuam a trabalhar arduamente para o seu desenvolvimento. Este programa, lembro, vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Lomba Sport Clube de Amarante, com o apoio Piscinas do Tâmega, construção e manutenção de piscinas. Mais de 25 anos de experiência. O nosso profissionalismo e inovação comprovam a nossa longevidade. Visite-nos junto à Rotunda da Vinha, em Amarante, ou saiba mais nas nossas redes sociais. Piscinas do Tâmega. Garantia de qualidade e durabilidade. Crismaga. Desde 2015 na área da Engenharia e Obras Públicas. Engenharia, Arquitetura, Obras Públicas, Reabilitação de Espaços Urbanos, Demolição e Escavação são algumas das nossas valências. Saiba mais em crismaga.pt. Construímos confiança. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa. Vamos passar à conversa em estúdio, mas antes é imprescindível ficar a conhecer a história que levou à fundação do Lomba Sport Clube de Amarante. Como já dissemos no início, este clube resultou da fusão de dois, mas Paulo Vasconcelos, ex-presidente do União da Lomba e também da Junta de Freguesia, conta-nos toda a história deste clube. O professor, formado em Ciências da Educação, com especialização em Educação Especial, é um grande interessado pela história da sua terra e foi por isso muito simples contar-nos como se chegou à criação do Lomba de Amarante. Vamos ouvir. Eu vou falar um pouco da União Desportiva de Lomba, portanto, para depois fazer esta viagem até ao Lomba Sport Clube de Amarante. Ora bem, a Lomba, o futebol existiu de uma forma onde se juntavam um conjunto de jovens, nos anos 40, nos anos 50, arranjavam uma bola e num espaço mais ou menos plano se juntavam para dar uns pontapés. Vários sítios da Lomba tiveram essa função, campos, normalmente campos semi-cultivados, em que eram usados pelos jovens dos anos 40 e 50. Portanto, a Lomba começou assim. A ideia de Lomba enquanto futebol começou com estes jovens, dos quais destaco o meu pai, Viriato Vasconcelos, e outros, naturalmente, também tiveram a oportunidade de se entreter, porque também o futebol já tinha alguma importância. Mas é sobretudo a partir do 25 de Abril, é sobretudo a partir dos anos 70, que o futebol começa a ter alguma importância, não só no Concelho de Amarante, mas pelo país fora. Houve uma certa democratização do futebol. Do ponto de vista histórico, podemos dizer que é nos anos 80, através do município de Amarante, através da altura do seu presidente, Dr. Teixeira, que de facto começam-se a criar as primeiras infraestruturas de uma forma mais ou menos espalhada pelo Concelho de Amarante. Chegados aos anos 80, praticamente não havia campos de futebol.
se não me engano, haveria 3, 4 campos, naturalmente incluindo o campo de Amarante, o campo de Vila Miá, depois havia o campo de Salvador e havia mais 2 ou 3 campos em todo o concelho. Na altura, imaginem, eram 42 freguesias. Mas é sobretudo nos anos 80, que de facto, com uma política de construção de infraestruturas por parte do município, que se espalham os campos por Amarante. É neste contexto, pós 25 de Abril, que um grupo de jovens adultos e já com os seus 40 anos, 30 e tal, 40 anos, que começou a germinar a ideia de construir um clube à volta do futebol. E, naturalmente, é em 1979 em que, com conversas que se faziam nos cafés, as chamadas conversas de café, num café que existia no Alto de Lomba, em que começou a germinar a ideia de que precisávamos de facto, a juventude precisava de um campo para jogar. E é nos anos, em 79, funda-se a União Desportiva da Lomba. Ela é feita por 22 sócios fundadores, entre os quais havia uma única mulher, Glória Bento, entre todos eles. O que era também um facto inédito na altura. Para dizer que são esses sócios fundadores, liderados, e muito bem, por Arménio Miranda, que então fundam a União Desportiva. A União Desportiva da Lomba, portanto, nasce formalmente em 79 e, naturalmente, foi com grande satisfação que começou a ver nos anos 80, logo ali nos princípios dos anos 80, ver a construção do campo de futebol no lugar de Alegre, onde hoje existe e permanece. Ora bem, há pessoas muito importantes. De facto, gente ligada à função pública de Amarante, gente ligada também ao setor agrícola. No fundo, toda a gente, de forma abnegada, quis que esta realidade fosse uma realidade para todos os jovens que quisessem praticar o desporto. E foi isso que aconteceu. Nos anos 80, naturalmente, estamos a falar numa primeira fase, numa instituição muito virada para dentro, para os seus jovens. Nos anos 90 ela continua muito virada para dentro, mas nos finais, sobretudo da década de 90, começa a faltar jovens para completar a equipe principal e começamos a sentir necessidade de buscar um outro jovem fora da nossa freguesia, uma freguesia pequena. E só pela primeira vez, no final da década de 90, começamos de facto a ir buscar jovens ou menos jovens, mas que ainda tinham condições para jogar futebol, mas que queriam de facto representar. Entramos no século XX. Na primeira década acontece, eu, na qualidade de Presidente de Junta, na altura, e também já na qualidade de Presidente da Assembleia Geral, na altura também da União, começámos a ver a necessidade de nós termos formação. Existe um projeto de formação chamado Académico de Esporte Clube de Amarante, que estávamos em anos eleitorais. O Ferreira Torres era candidato ao município de Amarante, onde apoiava claramente este clube, o Académico de Futebol de Amarante. O Académico assumiu, de certa forma, aqui um apoio ao Ferreira Torres. Ele acabou que este clube estava na Madalena, numa freguesia de Amarante, e acabou por, de certa forma, ser expulso, entre aspas, e nós viemos a aceitá-lo. E, portanto, viemos a aceitá-lo, e é a partir daí, desse clube de formação, em que usa as nossas instalações, da União Desportiva da Lomba, entendemos que tínhamos que abraçar este projeto de formação, uma vez que nós também sentíamos que já não havia jovens
para completar a equipa do Lomba, do futebol amador, e que o futebol formação foi sempre uma ideia muito, muito acarinhada, sobretudo por atual também presidente do Lomba Sport Clube de Amarante, Manuel Fonseca. Este projeto de formação começou a ter algumas dificuldades e nós íamos assegurando as dificuldades ao ponto de começarmos a preparar, já passado alguns anos, começámos a visualizar que era necessário, não fazia sentido este clube permanecer no Lomba e nos fundir ao Lomba. E em conversas que tenho com o Manuel da Fonseca, com alguns sócios que foram determinantes para que isso acontecesse, decidimos que tinha uma única solução, que era fundirmos o Académico Sport Clube e a União Desportiva. E naturalmente, em 2016, nós damos esse grande passo de fundir, no fundo, o Académico Sport Clube de Amarante com a União Desportiva de Lomba, em que essa fusão vai resultar, naturalmente, no Lomba Sport Clube. Ora, depois desta explicação histórica do nascimento do Lomba, passaremos então agora à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio. São dois. Tenho aqui comigo Vítor Fonseca, ele que é o presidente do Lomba Sport Clube de Amarante, e João Pedro Silva, o treinador da equipa sénior. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Olá, bom dia. Ora, vamos começar pelo presidente, para, antes de mais, perguntar como é que tem sido esta viagem no comando ou na direção desta coletividade? Esta viagem realizamos isto há uns anos atrás, porque eu já pertenci também, antes de estar presidente do Lomba Sport Clube, já estive presidente do União Desportiva de Lomba e presidente do Académico. Foi por causa disso que nós, na altura, fizemos esta fusão, porque eu era presidente das duas instituições, por isso que já estou há bastantes anos lá no clube. E como é que tem sido esta evolução? É uma boa experiência. É uma boa experiência que já estou ligado a isto tudo, a parte de formação, já estou ligado há muitos anos e para mim é bom e motiva-me. Fico muito motivado. Portanto, o presidente, que é Vítor Fonseca, como já disse, tem 60 anos, é natural do Lomba, é empresário de profissão. Sim. Como é que vais conciliando a vida pessoal, profissional e também associativa? Profissional é mais fácil neste momento, porque já estou naquela fase mais descendente de trabalhar e como sou empresário, é mais fácil libertar-me durante o dia para conseguir resolver certos problemas. Se fosse a trabalhar por conta de outros já era muito mais difícil. Era mais difícil. É. Vamos falar então agora da atualidade do Lomba. Como é que está atualmente esta instituição? Esta instituição está a crescer de ano para ano. Nota-se, nós antigamente tínhamos muito menos equipas de formação e este ano já tivemos muito mais e para o ano vamos contar com mais porque também estamos a criar uma certa dinâmicas que conseguem cativar muitos miúdos para lá para o Lomba, neste momento. Vocês, como todo mundo, passaram por uma pandemia. Deixou marcas, foi difícil esse período? Foi no aspecto, no tem mais, foi nós tínhamos a nossa joiazinha da coroa, que era o futebol feminino. E quando houve aquela pandemia, os pais não deixavam vir treinar e foi mais complicado. E aí nós acabamos com o futebol feminino porque não tínhamos miúdas para jogar. E foi a minha joiazinha, eu gostava de ter e gostava de conseguir fazer a equipa para ter lá, porque acho que é uma mais-valia para o clube e dá outro movimento lá, o ambiente lá é totalmente diferente do futebol feminino. Dos pontos altos, podemos destacar quais? Pontos altos, para mim... Aqueles momentos mais significativos? Foi nesses últimos 2 anos. Para mim, estes últimos 2 anos foram os anos mais bem conseguidos do clube. Com a ajuda do nosso mister, que está aqui ao meu lado, com a ajuda dos elementos da direção, que também tem que realçar que sem eles também não se teria conseguido isso, que faz parte da direção, os diretores esportivos, toda a gente que está ligada lá à instituição. Nestes 2 anos foi uns anos muito evoluídos, que nós conseguimos fazer
uma gracinha no aspecto assim, que foi conseguir subir 2 anos seguidos na São Futebol de Porto. E depois temos a nossa formação, que também estou a criar também uns objetivos para eles e para todos os treinadores, diretores que pertencem lá ao clube, porque nós também temos as equipas todas na 2ª divisão e queria ver se conseguia pôr umas equipas na 1ª divisão. Para isso temos um protocolo com o Amarante, que fizemos um protocolo já no ano passado com o Amarante, a ver se conseguimos pôr as 2 instituições que ajudarmos o Amarante, no aspecto de se o Amarante precisar de algum jogador nosso, que dá uma mais-valia para eles. Também, se o jogador consentir e quiser ir, nós estamos de braços abertos para oferecer o jogador. Em contrapartida, também nos ajuda a nós para conseguirmos fazer assim uma parceria entre nós dois, para conseguirmos ter jogadores de mais qualidade, porque também sabemos que nós, a formação é aquilo, é prática do desporto, e eu até fico contente quando aparece lá miúdos que, pronto, não têm muito jeito de bola, mas que querem participar e jogar, e nós temos que os pôr a jogar. Por isso que nós este ano tivemos que fazer mais uma equipa de futebol, porque havia uma série de miúdos que, pronto, não tinham qualidade para competir, mas nós inscrevemos e eles competem, pronto, mas só que os resultados também ficam à vista, mas pronto, mas interessa participar. Portanto, o futebol é para todos. É para todos. É e vocês têm informação para todas as idades? Têm escalões todos? Temos desde os patis, que é os tais traquinas, pequeninos, até aos júniores. Temos os escalões todos. E há um escalão que, no caso dos iniciados, tivemos que fazer 2 equipas. Como é que eles vos vão chegando? Uns trazem os outros? Vocês vão fazendo algumas divulgações? Nós costumamos fazer o tal de cativação, que conseguimos fazer para panfletos nas escolas e para eles virem, ver se gostam, estão lá, alguns vão para lá a experiência para ver se adaptam bem, e outros são os próprios colegas que os chamam para ver se querem vir para lá, e eles vão com eles, porque já são colegas da escola, e isso também ajuda muito. E os pais, regra geral, acompanham? Ou levam-nos e depois vêm buscá-los? Temos tudo. Porque a mim também me mete um bocado de confusão, vou ser sincero, que é chegar lá ao portão de cima, abrir a porta ao carro e o miúdo vai treinar, e depois nem fico lá a ver a criança a treinar, nem a jogar, nem nada, e depois ao fim do jogo vão lá buscá-los. Para mim isso mete um bocado de confusão, porque eu gostava que os pais participassem mais. Porque nessa fase de evolução dos miúdos, de crescerem, acho que os pais deviam vê-los a crescer, ver a evolução deles, porque é muito bonito os filhos estão a jogar e olhar para a bancada e ver lá o pai lá apoiá-lo. Isso é muito importante. Para mim é muito importante para a formação, para os miúdos. Mas pronto, sei que também há pais que não podem, que vi-se um bocado apertados no aspecto até para trazê-los para os treinos, para trazê-los para os jogos, porque eles têm o trabalho deles, e isso também compreendo. Mas aqueles que podem, eu sou o primeiro a incentivar os pais a acompanhar. Nós também, aquilo é um clube pequenino e quase uma pessoa conhece quase toda a gente. É muito fácil também lidar com os pais. Eu quase sei o nome dos jogadores todos que estão lá em cima, porque todos os dias convivo com eles, e só que quando eu consigo, já 80% dos jogadores sei o nome deles. É uma grande família. É uma grande família, só que torna-se mais pequenino, comparando, por exemplo, com o Amarante Futebol Clube, que tem muito mais atletas, e é outro tipo de dinâmica. Põe lá, há miúdos que chegam lá, treinam, vão-se embora, não falam com ninguém, nós não. Nós temos aquele convívio que conseguimos fazer, o convívio dos pais com os miúdos, os lanchezinhos, e conseguimos embutir isso também aos pais para participarem. No seu caso, costuma ver ou assistir a alguns jogos dos mais pequeninos? Portanto, dos do miúdos da formação? Aqueles que jogam, os de casa consigo vê-los todos. Até os do sábado de manhã, que tem a minha loja aberta, consigo fechar um bocadinho para ir ver os benjamins jogar ao sábado de manhã. Em casa consigo vê-los todos, praticamente. E temos o nosso coordenador, também está lá para os acompanhar quando é preciso para alguma coisa. E os séniores acompanha mais? Acompanho mais, porque é um escalão diferente. Para mim foi uma alegria estar, porque nós antigamente não tínhamos, nós só começamos a participar na São Futebol Porto foi a partir de 2016, quando fizemos a fusão, e depois jogávamos no futebol amador, que é na FADA, futebol amador Amarante. E nós resolvemos, porque nós tínhamos que dar continuidade aos júniores. Os júniores tinham que ter um objetivo, quer dizer, estamos aqui a jogar, a treinar, mas tem o objetivo de chegar aos séniores. E nós tínhamos de ter séniores na São Futebol Porto, que é para criar aqueles objetivos aos miúdos, e também para o nosso nome também ser muito mais conhecido fora da freguesia e fora do concelho. E foi isso que também me ajudou bastante a criar a tal equipa que estamos agora a participar na São Futebol Porto.
Muito bem, e antes de passar a palavra ao treinador dos séniores, vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa em estúdio para ouvir algumas entrevistas que fizemos. Vamos ouvir António Vasconcelos, ele que tem 62 anos, é natural da Lomba e podemos dizer que é o grande responsável pelo desenho do logotipo desta associação, que, enfim, ainda hoje vigora, portanto, o logotipo desta instituição. Conhecido por António Viriato, este engenheiro civil de profissão foi também um dos jogadores do velhinho Lomba e recorda com saudade um jogo em Travanca, em que foi o autor da reviravolta de uma desvantagem de 3-0. Liderou também uma equipa de miúdos durante cerca de 7 anos no torneio de futebol da Madalena. Ao nosso programa, António Vasconcelos explicou o que desenhou no logotipo e por que motivos desenhou esses elementos. Quando eu peguei no lápis foi muito fácil. Eu fazia muitos projetos para a Câmara, já nessa altura, como desenhador, e então tinha uma boa relação com o Sr. Arménio, que trabalhava também na Câmara, e como conversava muito com ele sabia o que é que eu fazia. Ele até tinha inicialmente falado com o engenheiro Arteiro, que é também um senhor, uma pessoa que fez vários emblemas para vários clubes, e ele tinha pedido a ele. E então o Arménio chegou a pé de mim, ele disse que não tem muito tempo, e eu, Arménio, eu tento fazer alguma coisa. Um esquiçozinho, isto. E sou de franco, eu fiz-lhe aquilo, idealizei. Ora bem, nós somos da Lomba, temos a Lomba, está no alto. Nós temos qualquer coisa que nos chama e que toda a gente conhece, que é o Paulino Cabral, que é poeta, e que temos um monumento relativamente a ele. Por que é que não transportar esse monumento que temos para o nosso clube? Foi isso que eu fiz, foi o único exatamente que eu fiz isso, e peguei, fiz aquilo mais ou menos à escala, conforme está, porque eu tinha aquilo, e o Arménio disse-me, tens que fazer isto mais ou menos à escala, porque depois para mandar imprimir ou qualquer coisa. Não fiz cores nenhumas, eu fui em papel vegetal, VG, portanto, em papel vegetal, que eu desenhei aquilo, com uns quadros, fiz o esquiçozinho, e depois com os quadros é que eu fiz, e no balcão da Câmara, parece que estou a ver, Arménio, eu fiz isto, e ele, está bem, pronto, vamos ver isso. Eu de um momento para o outro, o que é que eu vejo? Vejo o Arménio, temos este logotipo e tal, que foi o Tónico e tal, vamos avançar com ele. E pronto, colou e ficou. E depois o Sr. Gervásio Campos tinha os traços todos, e ele é que foi ao clube pintar. Ora, o presidente da União Desportiva da Lomba, na época em que o Académico de Amarante Sport Clube foi fundado, era Edmundo Cunha. Tem 41 anos, é natural da Lomba, onde também foi jogador dos seus 15, 16 anos até aos 30. O diretor de produção numa empresa de metalomecânica, foi presidente da União Desportiva da Lomba durante 4 anos e liderava o clube, como já dissemos, quando da criação do Académico de Amarante Sport Clube, onde também veio a ser diretor. Edmundo explicou que a formação chegou à Lomba graças a um desafio que lançou a Carlos Monteiro, que já tinha as suas próprias escolinhas na Madalena. O desafio foi aceito e as escolas transportadas para o recinto desportivo na altura, União Desportiva da Lomba. Isto aqui foi em conjunto com o professor Carlos. Nós estávamos numa conversa extra, no qual eu sabia que o professor Carlos estava com algumas dificuldades com os miúdos na Madalena, portanto, corria o risco de não ter um sítio para colocar os miúdos a treinar, e eu, como era presidente de um clube, então lancei o web ao professor Carlos para que ele viesse jogar para o nosso campo, na União Desportiva da Lomba na altura. Ficámos contentes os dois porque víamos ali algo que poderia acontecer. Mais tarde veio acontecer, o que foi bom, e pronto, e nasce aqui um bocadinho ainda a história da escolinha do professor Carlos ter vindo para a Lomba. Houve ali mais 2 ou 3 anos em que os miúdos começaram a aparecer cada vez mais, e mais nos fez acreditar num projeto no qual nós já vínhamos atrás a ambicionar, e isso ensinou então que chegámos a uma altura que era preciso dar voz a um clube da formação. Na altura, como era presidente de uma coletividade, não era fácil fazer logo a junção, porque havia aqui alguns quês,
mas que decidimos então criar, quando digo decidimos, a direção do professor Carlos na altura para criar o clube, que surgiu então o nome do Académico de Amarante Sport Clube. E é aqui que nasce então propriamente o clube. A partir daqui desenvolve-se um trabalho em conjunto, em parceria com o União de Futebol Lomba e Académico. Portanto, ali muita parceria, muita compreensão, muito trabalho também. E a partir daqui foi então começaram a aparecer cada vez mais miúdos, até à data de hoje, que cada vez são mais, e esperemos que venham mais, quando mais tivermos melhores. Pronto, mas é assim aqui um bocadinho que nasce a história do Académico. Na altura andámos no campeonato da FAD, no campeonato concelhio, e muitas vezes era difícil para nós arranjar jogadores. Portanto, se é difícil arranjar jogadores, e depois olhamos para os nossos clubes grandes, chamamos nós grandes, onde nós vimos o que é que eles fazem, e é aí que nós também temos que aprender com isso e perceber de onde é que eles vão buscar jogadores. Existem as camadas novas, por algum motivo é. Isso também nos motiva, e era uma forma de amanhã, hoje, temos um escalão sério, não é? Ou seja, para podermos ir buscar aos restantes escalões abaixo daí, para termos aqui a massa própria, não é? Ou seja, para termos aqui os nossos jogadores, que é isso que nós também ambicionamos, ter um projeto onde façam parte sempre os miúdos que cresçam e que tenham lugar predominantemente na equipa sénior. E foi isso que nos fez acreditar num projeto ambicioso e para nós um projeto execuível e verdadeiro, e a prova está à vista de toda a gente. Ora, como podemos perceber, o Académico de Amarante Sport Clube nasceu aproveitando a filosofia e o conceito que já vinham das escolinhas do professor Carlos Monteiro que existiam na Madalena. O professor de Educação Física no Colégio de São Gonçalo apenas mudou do local de trabalho, nunca abdicando da metodologia, transportando-a para o Académico de Amarante. Mas, então, que filosofia era essa das escolinhas que já existiam na Madalena? Nada melhor do que ouvir o seu criador, o professor Carlos Monteiro, a contar. O projeto, em termos de, como está a perguntar, em termos de estrutura mais técnica e mais pedagógica e virada mais para o futebol também, e já lhe disse, já adivinha do trabalho que era feito há 5 anos atrás, e logicamente quando um trabalho é feito e bem feito com algum critério e no fundo com regularidade e com objetivos definidos, começa a dar frutos, e efetivamente começou a dar frutos no sentido de que facilmente os miúdos que vinham dessa formação suplantavam a maioria das equipas onde estavam, ou neste caso que competissem. O certo é que, vou dar-lhe assim exemplos bastante concretos, os miúdos já estavam num nível tal que as equipas que eu tinha de escolas e infantis já representavam o Boa Vista Futebol Clube em torneios internacionais e batiam-se facilmente com clubes que não vale a pena dar aqui a dizer, mas se for ver, os participantes era sempre o Arsenal, ou o Liverpool, o Atlético de Madrid, ou o Real Madrid, ou o Barcelona, e tem miúdos que jogaram no Académico de Amarante, que jogaram contra miúdos da mesma idade que hoje, ou mais tarde, até chegaram à equipa principal do Barcelona. São pequenas coisas que nós proporcionávamos aos miúdos também, com estes pequenos torneios e estas pequenas vivências, que os tornavam melhores, que os tornavam mais fortes, e que também, logicamente, que cativava a vinda de outros também que tinham e gostariam de passar pelas mesmas vivências, não é? Isto não era mais nem menos do que o que agora, analogamente, nós podemos dizer: existe uma Dragon Force de Amarante, existe uma Dragon Force de Irmesinde, existe uma Dragon Force de não sei de onde. Ou seja, os clubes começaram a ver que a parceria que o Boa Vista fez com as escolinhas do professor Carlos em Amarante deram alguns frutos, e os frutos criaram depois aqui uma onda de casas que também ficaram interessadas, e os próprios clubes começaram a perceber que fazia muito mais sentido eles deslocarem o seu nome à região, não deslocalizarem os miúdos para os seus centros de treino. Isso implicava maiores despesas, maiores encargos para os pais, terem maiores deslocações, maior tempo de perda de viagens para os miúdos, perdas de escola. Entretanto, as escolinhas do professor Carlos passaram então da Madalena para a Lomba. Carlos Monteiro explicou que, entretanto, as condições estruturais foram criadas e que tudo ajudou a que o projeto fluísse. O Académico de Amarante existe para dar continuidade a um projeto que já existia há 5 anos.
Era um projeto que necessariamente os miúdos que faziam parte das minhas escolinhas tinham que competir e por tal facto e tendo estado anteriormente ligados a uma outra instituição, neste caso que era o Madalena, a qual nós tivemos que abandonar, achamos que na Loma nós tínhamos condições e encontramos condições, não condições em termos estruturais, porque eram paupérrimas naquele tempo, lembro-me bem, mas em termos de pessoas que nos abriram as portas e que nos ajudaram a dar continuidade ao nosso projeto. Portanto, entretanto, as condições estruturais foram criadas. Alguém ajudou também nessa situação e nós tivemos ali condições para poder desenvolver então aquilo que pretendíamos para os nossos atletas neste caso. Os miúdos que iriam fazer parte do projeto Académico Amarante Sport Clube, que era um clube novo, foi pensado e foi criado pura e simplesmente, como lhe disse, para dar continuidade ao projeto anterior que já existia. Tínhamos uma parceria com o Boa Vista também, nessa altura, que por meados dessa altura também, entretanto, cessou e tivemos que ir a fazer novamente com outro clube, mas aqui importa realçar que nós encontramos pessoas que nos ajudaram efetivamente na Lomba a pôr em prática ou dar continuidade ao projeto que nós tínhamos, e as condições que tínhamos efetivamente não eram as melhores, mas foram criadas, também ajudaram nesse aspecto. Condições criadas, meio caminho estava feito para o sucesso que chegou ao Académico, não só na parceria conseguida com o Vitória Sport Clube de Guimarães, mas por muito mais. Vários jogadores demonstraram o seu talento, torneios foram organizados na Lomba com grandes clubes a participarem e houve até quem desse o salto. Os pontos mais altos são efetivamente os miúdos que por lá passaram, o valor que eles foram demonstrando sempre nos campeonatos e nas equipas onde estiveram. Os torneios que nós fizemos lá, onde pudemos, pela primeira vez na Lomba, esteve o Futebol Clube do Porto, esteve o Vitória de Guimarães, esteve o Braga, estiveram clubes da primeira divisão representados pelos seus escalões de formação e, logicamente, que o nível técnico a que eles chegaram, que depois começou a demonstrar interesse de outros clubes com maior dimensão, porque temos de ser realistas, o Académico tinha uma dimensão muito reduzida, muito curta, muito pequena. Era quase um clube. Os seus sócios eram os pais dos miúdos, não é? E com muitos poucos recursos, mas creio que depois em termos de estrutura, o Lomba tomou conta da estrutura também toda do Académico, creio eu. Depois já não faz parte de mim, do tempo que eu lá estava, mas creio que o Académico, o Lomba, e bem, tomou conta dessa parte e agora tem as escolas de formação com o seu nome. Como lhe disse, a maior parte das pessoas que trabalhavam ou que estiveram comigo no Académico já faziam parte da estrutura que vinha de trás, já das escolinhas do professor Carlos, já do Madalena, já muitos deles até como diretores, também já conhecedores e até treinadores, que transitaram dentro de um processo natural de transição de um projeto. Da minha parte, como da parte deles, há sempre um abraço, há sempre um beijo, há sempre uma palavra de conforto. João Mendes começou a dar os primeiros pontapés na bola no Sub-11 do Académico de Amarante em 2008-2009 e só de lá saiu em 2012-2013 como Sub-13. Pelo meio, assinalar uma passagem pela Associação Recreativa de Tuías. Depois do Académico de Amarante, seguiu-se a Demarco, Penafiel Vitória Sport Clube e Futebol Clube do Porto, clube que representa atualmente, embora tenha jogado toda a temporada passada na equipa B. Ainda assim, já sentiu na pele por 2 vezes o que é vestir a camisola principal do Porto. Temporada 2021-2022 para o campeonato frente ao Bessade, num triunfo dos Dragões por 4-1. Na mesma época esteve também na vitória frente ao Rio Ave por 1-0 no Estádio do Dragão. Ao nosso programa, João Mendes demonstrou que não esqueceu a importância do Académico de Amarante na sua formação e enalteceu o papel de algumas pessoas no seu percurso. O meu primeiro clube foi o Académico de Amarante e, como é óbvio, teve um importante papel na minha formação, uma vez que foi lá que comecei a dar os primeiros toques na bola e foi lá que me apercebi que queria ser jogador de futebol profissional. As 2 pessoas que recordo mais importantes foi o Mr. Filipe e o Mr. Tino. O Mr. Filipe depois foi o meu primeiro treinador e com o qual eu mantenho contacto até hoje, e o Mr. Tino porque foi aquele que me treinou durante mais anos no clube.
Ambos foram bastante importantes, pois desde o início começaram a fomentar a nossa competitividade e o espírito de equipa, e isso é muito importante no mundo do futebol. Relativamente ao ponto mais alto que vivi com as cores do Académico de Amarante, como é óbvio já não me recordo muito bem porque já passaram alguns anos, mas todos os anos foram bons, mas o que mais gostava era quando tínhamos aqueles torneios no final da época. Quando somos miúdos pensamos que somos invencíveis e que vamos conseguir alcançar tudo aquilo que queremos. No entanto, com o passar dos anos, vamos-nos apercebendo que as probabilidades disso acontecer são muito reduzidas e que para lá chegar temos de trabalhar muito. Por isso acho que nunca imaginei um dia chegar ao patamar em que estou hoje. Relativamente à minha estreia pela equipa A de Futebol Clube do Porto, como deve imaginar, foi um sonho tornado realidade, ainda para mais sendo eu portista desde pequeno. Todos os que sonham ser jogadores de futebol sonham um dia em poder representar o clube de seu coração, e eu estou muito feliz por representar as cores do Futebol Clube do Porto. E depois destes testemunhos, passamos à conversa aqui em estúdio. Vamos falar agora com o treinador da equipa sénior, ele que se chama João Pedro Silva, tem 40 anos, é natural de São Gonçalo, foi jogador do Amarante com apenas 10 e aos 13 estava a experimentar handball, mas não por muito tempo. O futebol estava-lhe no sangue. Regressou para jogar pelos séniores do Sport Clube Salvadorense, passou ainda pelo grupo desportivo da Livração, tendo ainda jogado no Futebol Concelhio de Amarante. Como treinador começou no Vila Caís, como adjunto, cargo que passou a desempenhar depois no Celuricense. Seguiu-se o Amarante como treinador estagiário e também como adjunto em 2 épocas. Voltou ao Vila Caís para adjunto até que surgiu o convite do Lomba na época 2021-2022, um convite que decidiu aceitar. João Pedro, bom dia mais uma vez. Porquê é que aceitou este desafio do Lomba? Bom dia, desde já agradecer o convite da Rádio Clube do Penafiel, porque é nestas alturas que nos dá, que podemos falar um bocadinho, dar-nos a conhecer neste mundo do futebol, que nas divisões em que a gente por onde anda nem sempre tem visibilidade, porque é sempre um bocado escondido. Agradecer mais uma vez o convite, porque o vosso trabalho é fantástico e que continuem com este trabalho, porque este trabalho é muito, muito importante para nós. Muito obrigado. Em relação ao convite que eu aceitei, é muito simples, já no futebol há muitos anos, sou muito amigo do Presidente e na altura em que fui convidado para treinar o Lomba, estava ainda no Vila Caís. Sabia que o Lomba não tinha treinador, decidi então falar com o Presidente e resolvi de alguma forma ir ver um jogo para realmente perceber o que era o contexto do Lomba. Eu, modéstia à parte, eu não sabia, enquanto treinador de futebol, não fazia ideia o que era o contexto distrital e tinha que fui-me a perceber um bocadinho do que era o Lomba na parte do que é o futebol distrital. Fui ver, ninguém sabia que era eu já conhecia o Lomba, mas era na altura do Concelhio, e foi nesse jogo que eu realmente decidi que tinha que ajudar o Lomba, e no caso o meu amigo Vítor, porque eu senti que eles tinham necessidade de mim. Pronto. E o que me levou realmente a aceitar foi a forma como os jogadores se demonstraram aquele jogo, como festejaram os golos. É que eu fiquei completamente comovido e no fim virei para o Presidente e disse-me: conta comigo, porque é comigo que vais à guerra. Pronto. E entretanto aceito, sou apresentado nessa semana e a seguir então tenho uma semana de trabalho em que trabalhei sozinho, que é uma coisa que eu já que estou a falar a um micro, eu gostava que os treinadores que por aí andam, que façam aquilo, que não façam aquilo que eu fiz numa semana de trabalho, que foi trabalhar sozinho. Eu acho que um treinador de futebol nunca deve trabalhar sozinho, deve sempre ter um adjunto, por muito custos que tenha, ou até por muito pouco futebol que perceba. É importante termos sempre uma segunda opinião, e eu nessa semana de trabalho falei com a minha mulher e disse-lhe que não queria ser mais treinador de futebol, porque trabalhar sozinho é uma coisa muito, muito má. Pronto. Mas isso passou e eu consegui ter um treinador adjunto
em que foi o Sérgio Soares, em que agradeço muito o ano em que ele esteve comigo, foi o primeiro ano, em que passámos por dificuldades, muitas dificuldades, trabalhámos afincadamente, trabalhámos num contexto que nunca tínhamos trabalhado e que chegámos ao fim e que conseguimos de alguma forma ter um presente que foi a subida da divisão, mesmo acabando em 4º lugar. Fomos uma equipa que teve 16 jogos sem perder, fomos uma equipa que conseguimos de alguma forma ter miúdos da formação, primeiro ano de sénior, trabalhar com miúdos, e chegámos ao fim e tivemos um sucesso fantástico. Lembro-me do dia em que o Presidente me ligou a dizer que tínhamos subido divisão. Ok, subimos divisão. Entretanto, esta época surgiu... Portanto, subiram divisão para a primeira divisão da Associação de Porto. Tal e qual. E a seguir esta época, nós na altura, eu comecei a trabalhar na época da primeira divisão, em que estávamos na segunda. Eu, quando comecei a trabalhar para fazer a equipa para a época passada, para a primeira divisão, não era para a primeira, era para a segunda. Nós só mais tarde é que fomos notificados pela Associação de Porto, em que notificaram o Presidente, e eu já tinha 90% da equipa já tinha formado para a segunda divisão distrital. E essa equipa manteve-se, exatamente. Fomos então buscar mais 3 ou 4 peças, em que conseguimos andar a época passada, toda nos lugares cimeiros, mas isto deve-se muito à estrutura em que o clube se conseguiu manter, uma estrutura em que eu posso dizer porque foi mesmo eu que criei um departamento de futebol, em que não existia um departamento de futebol, não existia um departamento médico, em que existiu no último ano como um fisioterapeuta no clube, em que tanto dava a formação e como dava para o futebol sénior, e o departamento de futebol ajudou-me mesmo muito a estruturar a equipa, a conseguir trabalhar, até o meu trabalho fosse afincado só no terreno de jogo, em que se surgisse alguma situação na minha retaguarda, em que era o departamento de futebol que realmente fez um trabalho fantástico e resolveu os problemas todos. E esses problemas, tanto se revê que não houve problemas nenhuns, os problemas que houve foram problemas de futebol, e que o Lomba Sport Clube Amarante esteve sempre nos lugares cimeiros. Nós nos propusemos a subir divisão, propusemos na manutenção e propusemos a fazer um campeonato tranquilo. E assim foi, fizemos-lo. Pronto, chegamos até ao último minuto na última jornada a lutar para o apuramento de campeão. Não o conseguimos fazer, ficámos com os mesmos pontos do segundo classificado, que foi o Oleda, mas sentimos-nos campeões. Porque uma equipa que se propõe a jogar numa segunda divisão consegue a subida à divisão de honra. Isso oficialmente ainda não está oficializado, oficialmente não está oficializado pela Associação do Porto, mas vai ser, nós temos essa informação já, que o vai ser. Ou seja, para nós enquanto clube é fantástico, e para mim então, que eu sou há 2 anos que sou treinador principal, tenho 2 subidas de divisão. Para isso, enquanto treinador de futebol, para mim é um orgulho enorme ser treinador de futebol, e mais orgulho é trabalhar no Lomba Sport Clube de Amarante, porque o Lomba há 6 anos atrás era um clube que tinha descido da segunda divisão, da primeira divisão da Fada, que é o futebol amador da Amarante, tinha descido para a segunda divisão da Fada. Aí no ano a seguir conseguiu-se inscrever na Associação de Porto. Até então esteve muito próximo de subir divisão, mas não o conseguiu. E eu enquanto treinador de futebol, fiquei na história deste clube por ter uma subida de divisão, e neste caso 2, e isso é história, já ninguém apaga, e eu serei sempre um adepto deste clube, porque soube o clube em que me deu a oportunidade de trabalhar e me soube receber bem e se tratar bem, foi o Lomba Sport Clube Amarante. Já passei por muitos clubes, o meu clube do coração é o Amarante Futebol Clube. Sonho um dia lá chegar, mas neste momento o sonho que eu tenho é levar o Lomba a patamares que nunca antes foram pensados. Por isso, é um motivo, mais uma vez vos digo, é um motivo de orgulho estar neste clube, a trabalhar neste clube, com as pessoas que trabalho. É muito bom para mim, enquanto pessoa, enquanto treinador de futebol. E qual será o segredo, se é que há segredo, para estas 2 conquistas? O segredo é o trabalho, é a união, é o companheirismo, e foi aquilo que eu disse. O Lomba Freguesia, o Lomba Clube,
tem uma coisa muito boa, que é a forma que recebe as pessoas e a forma que trata as pessoas. Nós temos jogadores de todas as idades no campeonato, no plantel sénior. Na época passada tivemos um jogador com 18 anos e tivemos outro com 37. A diferença é mesmo muita. Mas ali não há diferença nenhuma em que tu és o pequenino e tu és o graúdo. Não existe isso. Existe sim um companheirismo, uma forma de estar no futebol fantástica. E aí é que teve o segredo, foi mesmo esse. Foi a forma como nós nos dedicamos à causa, desde equipa técnica, ou seja, desde direção, desde departamento de futebol, desde equipa técnica, desde departamento médico, desde jogadores, até chegar aos nossos incríveis adeptos. E eu vi e senti esse crescimento no clube, que também vos posso dizer isto. Os nossos adeptos foram muito, mas muito importantes também neste nosso trajeto. Eu cheguei lá e posso-vos dizer que eu acompanhei isso. Quando cheguei lá, o Lomba tinha muito poucos adeptos mesmo a assistir aos jogos. Tinha uma média de 20, 30 jogadores, 20, 30 adeptos, peço desculpa, em que era família, namoradas e pouco mais havia do que isso. E posso-vos dizer que nos últimos jogos em casa do Lomba, está aqui o presidente que não me deixa mentir, a bancada esteve completamente cheia. Nós estivemos muito perto das outras pessoas, ou das outras pessoas, ou até mais. Eu não soube contabilizar, a ideia que eu tenho no banco é isso, que tivemos cerca de 200 pessoas a assistir a um jogo. Para o clube que é neste momento, que é um clube que está em crescimento sem dúvida nenhuma, desde a formação até no plantel sénior, ter esses adeptos numa freguesia que é pequena é muito, mas muito bom, e nota-se de ano para ano que o Lomba é um clube que está no Conselho de Amarante, que é uma referência, e também foi aquilo que me propus, tanto à direção e aos meus atletas, ao meu departamento de futebol. Foi sempre uma coisa que me propus, e eu queria fazer de Lomba uma equipa, uma referência no Conselho de Amarante, que não era até então. Era um clube até de chacota. Eu lembro de conversas que existiam em Amarante, em que o clube era um tipo de chacota. Pronto, mas neste momento já não é um tipo de chacota. Neste momento o clube é um clube apetecível, é um clube que muita gente quer jogar e que não consegue jogar neste momento, ok? Agora, e nisso posso dizer que para mim já é muito importante já as pessoas quererem vir ao encontro do Lomba. Até então era o Lomba que tinha que ir ao encontro de muita gente, e neste momento é o contrário, funciona ao contrário, e isto para mim já é muito bom, já me sinto realizado, porque também se deve um bocado à minha pessoa. Pronto, e então neste momento é sem dúvida o Lomba é sem dúvida um clube de referência no Conselho de Amarante, e isso é muito bom, e espero que o Lomba, que um dia eu vou sair do clube, como é lógico, o presidente também vai sair, mas que aproveitem isto que está a ser feito. É muito importante que a malta aproveite tudo isto que está a ser feito, porque está a ser feito em bases muito bem estruturadas. Nesta época que terminou, qual terá sido assim aquele momento-chave em que o fez acreditar que era possível subir mais um patamar? Foi num jogo, deixa-me ver se eu consigo lá chegar, foi num jogo que eu acho que foi contra o Boelho, em casa. Acho que foi esse jogo que me deu o clique e que eu lhes disse que ia dar para nós, porque eu senti que naquele jogo, porque era um clube, um adversário que já vinha de trás, do ano anterior, e foi um clube que nós nunca tínhamos ganho. Nem não tínhamos ganho. E nesse jogo ganhámos 2-0. E eu senti nisso, e na altura falei com a minha equipa técnica, e senti, é este o jogo do nosso clique. É aqui que a gente vai conseguir chegar e aproximar daqueles que estão lá em cima. A malta que está connosco já desde o ano passado, sabe o que é o Boelho para nós, que é um clube que nós ainda não tínhamos ganho nenhuma vez, e ganhámos este jogo, e foi assim, ganhámos, fiquei o clique, e foi ali que eu pensei, vai dar para nós, e a partir deste momento temos que mudar o chip à malta. Até então era, vamos estar a ver, não, mas a partir daquele momento, eu confesso que cheguei dentro do balneário, na segunda-feira a seguir do jogo, e propus que fosse feito, que tivéssemos outro objetivo, e esse objetivo era a subir a divisão. Já que estávamos, até então, depois mais um terço da época, e estávamos no lugar que estávamos, só temos que nos manter ali, ok? Mantermos ali, e manter ali foi focar-nos mais um bocado nos 3 pontos, não só em querer jogar, porque a identidade do clube do Lomba era jogar futebol e conseguir chegar ao último terço do terreno e fazer golos, e conseguimos fazer muito mais vezes que alguns adversários, mas depois disso eu quis mudar um bocadinho o chip, e queríamos os 3 pontos. Tivemos que jogar de outra forma, assim lentamente,
tivemos que ajustar um bocadinho a forma como jogávamos, mas também nos trouxe alguns dissabores a situação de queremos mudar o chip, porque não estávamos a contar com isso. E a malta jovem, malta sem grandes experiências no futebol distrital, e então o chip em alguns caiu ao contrário. E então aí tivemos que andar ali a ajustar, e houve jogos muito, muito difíceis para nós, em que era até o último minuto, e tivemos jogos que foi até o último minuto e conseguimos estar até o último minuto, então vencíamos. Mas também foi o querer daquela malta, o querer, a ambição de querer ficar mais um ano na história do clube, e isso a malta focou-se nessa situação, e também foi aí que nós conseguimos buscar algum valor para conseguirmos chegar onde chegamos. Vai continuar no Lomba, pelo menos mais uma época. Já Sim. Está a preparar? Já estou a preparar, já está muito, muito bem preparada. Vai ser uma época diferente das outras todas, porque até então o Lomba era um desconhecido e chegava em pezinhos de lá, como se deve dizer, como se diz na gíria, em pezinhos de lá conseguimos chegar, e a malta não dava fé para nós, e quando nós lá estávamos já era difícil de tirarmos de lá. Agora, o Lomba já é um clube que começa a ser visto de forma diferente. Vamos ter jogadores que nunca jogaram nesta divisão, foram sempre jogadores que jogaram, foi sempre refiro-me a um jogador. Eu quero dizer com isto que o Lomba já vai se projetar de outra forma, ou seja, já conseguimos ter jogadores, e posso falar nesse em concreto, foi um jogador que jogou em divisões superiores, nunca jogou nesta divisão, e para o Lomba é muito bom ter jogadores desses, é importantíssimo. Mas para a divisão em questão também é muito bom. A Associação de Porto, se calhar, também vai agradecer o Lomba por conseguir chamar jogadores destes para a divisão em que é. Ele é muito conhecido nesta zona, por isso vai ser um jogador em que toda a gente vai gostar de ver jogar, e para mim isso também enaltece-me, porque era aquilo que eu dizia há bocadinho. Neste momento o Lomba já consegue atrair jogadores de outra forma que até agora não conseguia trazer. O Lomba tem o plantel já praticamente estruturado, 70% do plantel está estruturado, mas mais semana, menos semana conseguimos fechar isso. Portanto, as expectativas serão boas para este novo desafio? As expectativas é estar bem colocado e fazer um campeonato super tranquilo, porque nós estamos bem os pés bem atentos na terra. É um ano que mudam os quadros competitivos e nós temos que estar tranquilos e fazer uma época tranquila. É por isso que nós nos vamos propor fazer uma época tranquila e depois no fim fazemos as contas. Muito bem, nós vamos fazer aqui uma curta pausa para um intervalo, porque está na altura de sairmos, mas voltamos logo a seguir às 11 da manhã para 2 dedos de conversa. Continua desse lado, até já.